Se você se interessa por cripto e quer entrar mais fundo nesse mundo, você acabou de clicar no vídeo certo, porque você está na carteira mais aleatória, mais caótica e mais interessante do YouTube. Se você clicou nesse vídeo aqui, você já sabe que eu tive um resultado incrível com a carteira CryptoCaos nesse segundo giro. Eu estou feliz, alegre, saltitante nesse vídeo aqui, porque a gente teve um baita resultado positivo, que eu vou mostrar mais a fundo no vídeo de hoje, mostrar para vocês as criptomoedas que eu tinha na carteira, o resultado de cada uma. Vamos falar um pouquinho do cenário, do que aconteceu nessas 2 semanas do segundo giro. Vamos fazer o sorteio do próximo giro e vamos falar um pouquinho sobre as expectativas. Enfim, tem coisa pra caramba no vídeo de hoje e dessa vez é coisa muito boa, diferente do último vídeo, né? Enfim, vamos lá que o vídeo hoje tá cheio. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Nesse vídeo aqui não vai ter enrolação, então já vamos direto para o resultado desse segundo giro. Olha aqui. Esse aqui é o resumo, né? Em cima a gente teve o primeiro giro, que foi uma tristeza, né? A gente perdeu 7,24%. Mas nesse segundo giro, do dia 2 ao dia 16, nós tivemos um resultado positivo de 20%. Desde o início a gente está acumulado em 10,65, que é um baita de um resultado também. E aqui a gente usa o benchmark, né, a nossa comparação com a carteira CryptoCaos, né, com o nosso benchmark, é o Nasdaq Crypto Index. Tem link aí embaixo se você quiser descobrir, senão vai lá para o primeiro vídeo, já expliquei mais sobre ele. Então vocês veem aqui que o resultado da nossa carteira ainda está abaixo do benchmark, porque o benchmark não caiu tanto no último giro e subiu bastante agora. Mas eu tenho fé que a gente vai chegar perto dele, né? Antes da gente entrar no que é o futuro da carteira CryptoCaos, eu quebrei aqui o desempenho de cada moeda que a gente tinha em carteira, né? Então aqui foram os números que a gente tinha sorteado, aqui eram as moedas. A EOS valorizou 6,87, a valorização mais modesta, né? A Nano valorizou 10%. A Reef valorizou impressionantes 45%. A Steam valorizou 12% e a OXT, que é a Orchid, valorizou 27,80%. Um resultado fenomenal, mas que poderia ter sido ainda melhor. E vocês já vão entender por quê. Parece que pedir ajuda ali para o Torinho e para a nossa Bitcoinzinha aqui deu certo porque o mercado ficou bastante positivo, a carteira também acompanhou. Mas será que é isso que explica a alta? Será que foi o Torinho mesmo? Ou será que tem algum outro motivo aí por trás? Vamos tentar entender o que aconteceu nessas 2 semanas e por que o mercado está tão positivo e o que a gente pode esperar para depois. Primeiro, para a gente entender, eu quero mostrar um pouquinho do passado. Eu quero mostrar esse gráfico aqui, que é o Crypto Fear and Greed Index, né? É o índice de medo e ganância, mas é do mercado de criptomoedas como um todo, né? Se você não sabe o que é esse índice, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. A gente tinha parado na última carteira aqui, ó, dia 2. A gente tinha parado ali no 54, o mercado estava começando a ficar positivo, graças àquela notícia do Jerome Powell, né, dizendo que eles não planejam banir as criptomoedas nos Estados Unidos. Isso já deu uma animada no mercado depois de 2 semanas tristes com o banimento das criptomoedas na China e outras notícias ruins, né? E depois disso meio que não teve notícias ruins para o mercado de criptomoedas, e não ter notícia ruim já é notícia boa. Então o mercado já foi subindo aqui, a gente viu uma melhora dos ânimos no mercado de criptos, mas aqui no dia 14 a gente teve uma notícia que movimentou bastante os mercados. Se você acompanha o mercado de criptomoedas, nem que seja só um pouquinho, você viu que a Bitcoin voltou a bater 60 mil dólares. É uma baita marca histórica que já fazia meses que ela não batia, né? Porque ela bateu a máxima alguns meses atrás, mas fazia muitos meses que ela não voltava para o patamar de 60 mil pontos. Mas olha só, olha essa esticada que ela deu. Ela saiu aqui, né? No último giro, a gente estava aqui dia 2, estava ali em torno dos 47 mil dólares, e ela subiu nesses 14 dias para 60 mil. Então aqui a gente consegue ver a magnitude da alta do Bitcoin. E isso é lógico, quando o Bitcoin ele avança
dessa maneira, ele puxa as outras criptomoedas com ele. O mercado como um todo reage bem às altas do Bitcoin e, na verdade, tem muita correlação com o Bitcoin. Lógico que as altcoins, né, essas moedas menores, elas respondem às suas particularidades únicas, né? Às vezes tem alguma notícia muito única daquela moeda que faz ela valorizar ou desvalorizar, mas o sentimento geral do mercado de criptomoedas ainda segue muito o Bitcoin. Você consegue entender muito o que está acontecendo olhando para o Bitcoin. E aí, para a gente entender essa melhora nos ânimos, a gente tem que ver essa notícia aqui. No dia 14, a gente teve uma notícia da SEC, né, a CVM americana, dizendo que vai aprovar o primeiro ETF de futuros de Bitcoin. O ETF, então vamos lá, vamos explicar alguns conceitos aqui agora. O ETF é um Exchange Traded Fund. É basicamente um índice passivo, né, um fundo passivo para você aplicar nesse caso, né, em Bitcoin, mas você pode aplicar, por exemplo, no S&P. Isso existe no mercado americano, isso existe no mercado brasileiro, em vários mercados ao redor do mundo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente já tem alguns ETFs aprovados para você investir em criptos. E aí, qual que é a jogada aqui, né? Quando você tem a aprovação, isso ainda não existe nos Estados Unidos, quando você tem a aprovação dos ETFs, você tem um aumento da procura por Bitcoin, porque você começa a ter um volume muito maior de negociação, muitos investidores que não têm prática, né, e não têm facilidade em lidar com as criptomoedas ainda, porque, ainda é difícil você ter que ir lá, abrir uma conta numa exchange, comprar Bitcoin, lidar com a sua segurança. Não é todo mundo que sabe manejar esse mercado, né? Então, o ETF, ele facilita a sua entrada e ele permite com que, inclusive, bancos e outras instituições financeiras consigam alocar estrategicamente o seu dinheiro em bitcoins, porque basicamente o que o fundo vai fazer é comprar futuros da Bitcoin, né, contratos futuros. O que ele quer basicamente é replicar os movimentos de valorização ou desvalorização da Bitcoin. O ETF, ele não é uma gestão ativa, né? Então, na verdade, o que ele quer é replicar um índice de referência ou qualquer coisa do gênero. Ele não está tentando bater o mercado, ele não quer superar o rendimento da Bitcoin, ele quer ter o rendimento da Bitcoin, tá? Essa é a ideia. Então, uma notícia dessas anima o mercado, ele olha para isso e identifica que pode ter uma maior procura, ele já se antecipa esse movimento, e aí a gente vê essa valorização que a gente teve nos últimos 14 dias. Aqui eu quero ler um pouquinho dessa notícia para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha, no dia em que o Bitcoin recuperou o patamar dos 60 mil dólares, a notícia mais esperada dos últimos tempos saiu. A Nasdaq recebeu autorização da SEC, a agência regulatória dos mercados americanos, para listar o primeiro fundo de índice, ETF em inglês, de criptomoedas dos Estados Unidos. O ETF de contratos futuros de Bitcoin Valkyrie Bitcoin Trust será negociado com o ticker BTCV e foi registrado segundo o ato blá blá blá. De acordo com a SEC, a Valkyrie, gestora do fundo, a taxa de administração do ETF será de 0,4 ao ano, com a aplicação mínima de 25 dólares, cerca de 100 reais. E para a gente entender um pouquinho mais sobre as perspectivas futuras para esse mercado de criptos, não só do Bitcoin, né, mas do mercado de criptos como um todo, a gente tem que prestar atenção nessa notícia aqui do dia 4, porque a SEC ela adiou a decisão sobre 4 pedidos de ETF de Bitcoin para o final de 2021. Então aqui a gente teve a primeira aprovação agora, né, como eu falei, só que tem outros 4 fundos para serem aprovados ali em novembro e dezembro. Lógico que ela pode adiar novamente essa decisão, mas querendo ou não, essa aqui, o mês de novembro e dezembro, podem ser momentos decisivos para bitcoins e para o mercado de criptos. Porque se essas aprovações aqui acontecerem, e a SEC tem indicado que ela está seguindo esse caminho de aprovação, a gente pode ter novas pernadas de alta aí no mercado de criptos. Lógico que isso aqui é uma expectativa, vale ficar de olho, vale acompanhar tudo, porque isso pode não se concretizar, mas se concretizar, a gente pode esperar uma valorização ainda mais forte dentro desse mercado. Lógico que durante esse período a gente provavelmente vai passar por muita volatilidade que é
tradicional no mundo de criptomoedas. Se você não está acostumado com risco, meu amigo, seja bem-vindo ao mundo de criptomoedas e depois disso, renda variável vai parecer fichinha para você. Você talvez possa se aproveitar dessa volatilidade do mercado de criptos para conseguir ter um retorno ainda maior, né? Tentar vender na alta e comprar na baixa. Aqui, na carteira CryptoCaos, a gente não tem isso porque a gente está o tempo inteiro 100% alocado no mercado de criptos, em moedas diferentes, mas estamos alocados o tempo inteiro. No máximo eu fico fora do mercado de criptos ali durante os poucos minutos em que eu estou girando a carteira. Falando no giro de carteira, eu quero mostrar agora para vocês um pouquinho mais como foi o resultado de cada cripto e explicar um pouquinho mais de cada uma antes da gente entrar no sorteio. A primeira delas, sorteada, foi a EOS. Foi a menor valorização que a gente teve na carteira, de 6,8. Então, como vocês podem ver aqui pelo gráfico, né? A gente sai do dia 2 para o dia 16, saiu de 4,33 para 4,56. Não vou reclamar, 6% tá bom para mim. E aí, falando um pouco sobre a EOS, para resumir, ela é muito parecida com o Ethereum, tá? Então ela tem smart contracts, ela podem ter dApps sendo construídos dentro da blockchain dela. Eu já fiz um vídeo sobre o Ethereum, se você quiser entender esses conceitos que podem ser um pouco complexos, já tem vídeo aqui no canal. E a EOS é basicamente uma competidora aí do Ethereum, né? Ela está competindo com o Ethereum pelo mesmo mercado, vamos dizer assim. Não entrei a fundo aqui para saber se ela é melhor do que o Ethereum, o que tem de grande diferença, tá? Eu sei que as duas são muito parecidas. E é isso. A segunda moeda sorteada foi a Nano, que teve um resultado de 10%. Já foi um resultado melhorzinho. Aqui a gente consegue ver o gráfico, que realmente foi uma coisinha beleza, né? Bom, vendi no momento certo aqui, antes dela dar essa quedinha ali. Beleza, ótimo. A Nano, explicando um pouquinho mais sobre ela, ela é muito parecida com o Bitcoin, tá? Então, ela tem essa proposta de ser uma criptomoeda, né? Realmente tradicional, vamos dizer assim, né? Que sirva para fazer transações. Ela não tem essa particularidade como tem o EOS, como tem a Ethereum, de construção de aplicações dentro da própria blockchain. A Nano, ela se propõe, como várias outras moedas que surgiram depois do Bitcoin, a ser melhor do que o Bitcoin, né? Com maior taxa de transações, menor custo para fazer as transações. Enfim, tem várias criptomoedas com esse modelo aqui, né, tentando superar a Bitcoin, tentando atingir outros mercados, ter mais escala e tudo mais. A Nano é uma dessas. E é isso. A terceira moeda sorteada foi a Reef Finance. Por que eu estou com este sorriso no rosto enquanto eu falo desta criptomoeda? Porque ela valorizou 45% em 2 semanas. É por isso que eu tô com esse sorriso que não sai do rosto. Vamos lá, olha aqui, olha este gráfico. Eu quero emoldurar um gráfico desses, aqui na minha parede aqui, estampar ele aqui. Isso traz alegria, isso traz felicidade. Poucas coisas trazem tanta felicidade do que um gráfico desse. Olha isso aqui, olha o momento que eu vendi. Isso é alegria, isso é o caos na sua forma mais pura, trazendo lucro para a carteira de cripto nossa aqui. A Reef, ela é bem interessante, tá? Essa moeda, ela é basicamente ela tá bem focada no DeFi, né? As Decentralized Finance. Planejo fazer vídeo sobre isso, ainda não tem aqui no canal. Tem alguns vídeos no YouTube, se você quiser pesquisar. DeFi é um conceito sensacional que o mundo de criptomoedas trouxe pra gente. Basicamente, ele permite com que esses contratos financeiros, né, suas aplicações, por exemplo, você vai lá aplicar num CDB, isso não acontece de forma descentralizada, na verdade tem um processo bem burocrático acontecendo com os bancos para você conseguir aplicar na sua renda fixa. O que a DeFi muitas vezes propõe é que esses contratos aconteçam de forma inteligente e de forma automática, né? Eu estou dando uma simplificada monstruosa aqui, talvez algumas pessoas fiquem bravas comigo, mas é basicamente isso. E o que a Reef faz, ela se propõe em transformar este mercado em uma maneira mais fácil de ser, mais palatável, né, para as pessoas e para as empresas. Então ela também permite com que empresas utilizem o sistema delas para fazer essas aplicações de DeFi, vamos dizer assim,
Eu pesquisei e não encontrei nada de específico nessas 2 semanas que expliquem essa valorização de 45% da Reef. Assim, pesquisei no Google, né? Não sei se tem algum portal específico que consiga me explicar, não sei se teve uma grande revolução acontecendo aqui. O importante é que ela entregou uma baita rentabilidade pra gente e vale a pena ficar de olho nessa cripto aqui, que é super interessante mesmo. Eles têm já uma parceria super da hora com a Binance, tá? A 4ª criptomoeda da carteira foi a Steem. A Steem, como vocês podem ver, ela estava valorizada pra caramba, principalmente aqui, olha, dia 6 ali mais ou menos. E depois ela acabou cedendo um pouquinho antes da gente fazer o giro da carteira. Tudo bem, no final ela entregou um resultado pra gente de 12% aqui. Então, eu não vou reclamar, né? Quem sou eu para reclamar de um resultado desse? E aí, explicando um pouquinho mais, o que eu acho interessante, né? O que aconteceu aqui para ela dar essa esticada no dia 6? A Steem, ela é uma plataforma de redes sociais descentralizadas. Então, ela basicamente tem, esse Steemit é quase como um Reddit descentralizado, DTube é basicamente um YouTube descentralizado, e esse Utopian é basicamente uma plataforma de financiamento coletivo, vamos dizer assim, né? Aqueles de dar vaquinha e tal, também de forma descentralizada. Essa é a grande proposta da Steem. Na verdade, a Steem é uma criptomoeda que serve como pagamento para os criadores de conteúdo, porque é assim, qual que é a proposta desse negócio aqui? Eles querem descentralizar as redes sociais e remunerar também os produtores de conteúdo. Agora, eu cliquei, por exemplo, nesse DTube para dar uma olhada, né, para entender um pouquinho mais. Na hora que eu cliquei, abri o site e logo em seguida ele já fechou com um aviso piscando em vermelho dizendo: vírus, pelo amor de Deus, não entre nesse site. Então eu fiquei um pouquinho preocupado. Tome cuidado se você for entrar aqui, tá? Porque apesar da proposta de segurança, tal, não sei o que, esse aviso me deixou com um pezinho atrás, tá? Então eu realmente não sei como que essa proposta de segurança dentro de uma rede social descentralizada, né? Porque, ok, hoje você consegue assistir tranquilamente o vídeo no YouTube sabendo que você não vai pegar um vírus. Agora, será que alguém consegue subir um arquivo dentro dessa plataforma descentralizada em que haja um vírus dentro que ele possa passar para o seu computador ou roubar os seus dados ou qualquer coisa do gênero? Não sei, não sou nenhum expert em segurança, entendo até que bem, mas longe de ser um expert. Enfim, eu me estendi um pouquinho aqui. A questão é que nesse dia aqui, o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares, porque o Facebook, WhatsApp e Instagram caíram durante 4 horas, 5 horas, nem sei. O mundo ficou em pânico por alguns segundos. Será que a gente está sofrendo algum ataque? São os alienígenas chegando? Ah, meu Deus, é o adversário político que eu mais odeio, que está atacando as redes sociais para dar um golpe. É sempre alguma coisa assim. No final do dia, ainda não sabemos o que pegou fogo lá. O Mark Zuckerberg não explicou direito pra gente, mas esse período ali fez ele perder 6 bilhões de dólares e fez a Steem valorizar pra caramba, porque foi basicamente um momento de atenção para essas criptomoedas e para esses projetos descentralizados de redes sociais. Não sei se tem nenhum assim que é um expoente nesse sentido, né? Como vocês podem ver, foi uma coisa mais momentânea, subiu bastante, depois caiu e ok, valorizou 10% ali. Mas é porque eu realmente acho que ainda está num estágio muito inicial e essa proposta ainda não é prática nos mundos atuais, né? Mas vale ficar a pena porque eu não sabia que esse tipo de coisa poderia existir e é interessante ver que projetos como este existem. E aqui nós vemos a nossa última criptomoeda sorteada, que foi a Orchid. Ela teve uma valorização de quase 28%, o que já me deixaria extremamente feliz. Mas por que eu não estou tão feliz assim? Porque eu estou gravando esse vídeo um dia depois de eu ter feito o giro da carteira. Então eu girei ontem, dia 16, estou gravando aqui no dia 17. E olha este gráfico aqui. Se aquele gráfico lá era o de alegria extrema, esse aqui é aquele gráfico que te deixa com um amargo na boca, sabe? Você comeu um doce, a primeira mordida, o primeiro gosto foi, nossa, sensacional. Mas depois de um tempo, aquele gosto começa a ficar amargo na sua boca e você fica triste. Você teve uma experiência tão boa no começo e depois ficou ruim.
É isso que esse gráfico representa. Olha esta esticada que ele deu em um dia. Meu amigo, a gente está falando de 30%. Uma subida de 30% em um dia. Um dia. De ontem para hoje, dia 16 para dia 17. E a gente ficou de fora, poderia ter um resultado de 50%. Mas ok, né? Aí a pergunta que fica é, deixar de ganhar é a mesma coisa que perder? Algumas vezes é. Esse é o sentimento, parece que eu perdi dinheiro. É triste pra caramba. De qualquer forma, vamos esquecer isso aí, é águas passadas, é aquela coisa, na hora que você vendeu a sua cripto, ou a sua ação, ou o seu fundo imobiliário, nunca mais olha para ele se você não tiver intenção de comprar de novo, tá? Na hora que você vendeu, você tomou a decisão, para de olhar, porque senão você só vai ficar triste. Igual eu estou aqui agora, neste momento. Vamos lá, a Orchid é uma proposta super interessante, é um serviço de VPN descentralizado. É basicamente isso. Você pode assinar a Orchid, né, para usar o seu VPN, que é uma forma de você proteger o seu endereço de IP, né, para as pessoas não conseguirem rastrear o seu uso da sua internet, né, os sites que você necessariamente acessa, enfim. Mais uma medida de segurança aí dentro do mundo da internet, vale a pena pesquisar, e a Orchid é uma plataforma dessas. Olha que interessante, vale a pena, vou deixar todos os links aqui das criptomoedas que eu falei, estão na descrição para vocês acessarem. Mas agora, chegou a hora, rufem os tambores, porque chegou a hora de sortear o novo giro. Antes de eu mostrar para vocês quais foram as criptomoedas sorteadas, eu preciso explicar duas coisas. Primeiro, a gente mudou um pouco aqui o sistema. Antes eu usava o CoinGecko e ia por lá, né, fazendo a conexão dos números com as criptos, mas eu estava tendo um problema que às vezes a moeda que eu sorteava não tinha na Binance para negociar. O que eu decidi fazer? Abrir essa lista aqui com todas as criptomoedas negociadas na Binance. Aqui são 20 criptomoedas por página, são 19 páginas, então a gente está falando de 380 criptomoedas. Acabei utilizando esse sistema aqui para pegar as criptomoedas que foram sorteadas, assim a gente não tem um problema de sortear novamente. Eu fiz esse sorteio, eu não estava em casa ontem, e aí eu fiz esse sorteio lá para o pessoal do Instagram, deixei gravado só no Instagram e vou passar os vídeos que eu gravei lá aqui agora para você no YouTube. Inclusive, se você quiser acompanhar mais de perto o que está rolando na carteira CryptoCaos, essa atualização mais diária, me segue lá no Instagram, @Aplica e Descomplica. Fora isso, também eu estou lá para responder dúvidas, a gente troca uma ideia. Então, eu vou deixar vocês agora com o sorteio. Então vamos agora para fazer o sorteio da próxima carteira de criptos. O problema é que eu tô sem o meu Torinho aqui. Da última vez eu pedi para ele ajuda e ele ajudou a gente. Então isso talvez seja um sinônimo de azar, mas eu acredito na força dele. Eu posso não estar encostando nele, mas eu estou pensando nele. Eu acho que isso vai ser suficiente para nossa sorte nessas próximas 2 semanas. Pelo amor de Deus, vamos lá sortear agora 1 a 400. Dois, 8, 4, 3... Meu Deus! Gente, não é possível! Caraca, eu vou ficar com um monte de shitcoins. Meu Deus! Vou mostrar agora quais são as criptomoedas que nós sorteamos, olha só. Olha isso. Olha esse volume de mercado. Isso aqui é impressionante. É impressionante. A única que eu conheço ali, mais ou menos, né, o AC Milan, né, que eu gosto de futebol, então eu conheço o Milan. Fan Token, vou ter que entender que parada é essa. Mas é isso aí, essas são as criptos desse próximo giro. E agora a nossa cripto, a CryptoCaos agora chama a Shitcoin Caos, porque, pelo amor de Deus, só tem shitcoin agora nessa carteira. Vou ficar 2 semanas com essas shitcoins, eu tenho que ter muita sorte pra, sei lá, eu não tenho ideia do que pode acontecer, sinceramente. Isso é assim, é aquela coisa, né, que é difícil, né, é só numa carteira de criptomoedas aleatórias que eu colocaria meu dinheiro numa criptomoedas dessa.
Essa é a realidade. A gente vai descobrir, ao longo das próximas 2 semanas, se faria sentido realmente colocar o dinheiro em alguma dessas criptos, como eu tenho descoberto nos últimos giros alguns projetos bem interessantes que eu colocaria sim meu dinheiro lá. Agora, nessas daqui, eu estou pouco confiante de que elas valham alguma coisa de verdade, mas a gente vai entender. De qualquer jeito, lá, quando eu fiz o sorteio, eu não tinha o tourinho, então eu estou com ele aqui agora. Eu sou supersticioso, então deu certo da última vez. Eu vou repetir. Tourinho, por favor, ajude a gente nessas próximas 2 semanas, como você tem ajudado. Você também, Bitcoin, por favor, continue crescendo, se valorizando, que atinja os 100 mil dólares. E aí eu vou ficar extremamente alegre, extremamente feliz. E aí eu vou poder jogar na cara de todo mundo que eu tive uma valorização fenomenal com minha carteira de criptomoedas, apesar de não ter nenhuma lógica por trás. Na verdade, tem uma lógica sim, tá? Eu não sou maluco. Eu expliquei já no primeiro vídeo aqui da carteira Crypto Caos por que eu estou fazendo essa doideira. Não é que eu tenho dinheiro para simplesmente torrar. Eu não acho que eu estou torrando dinheiro. Eu acho que tem uma tese interessante de investimentos aqui e tem muita coisa que eu estou aprendendo nesse processo e eu acho que é isso que vale a pena. Nesse meio tempo, talvez a gente ganhe uma graninha, talvez. Vou ficar feliz com isso. Mas olha, só para vocês terem uma ideia também da diferença de volume que eu tô falando, essa daqui, esses foram o giro 1 e o giro 2 na esquerda, né? Então, presta atenção no volume de mercado, né? No giro 1 e no giro 2, o menor volume de mercado que eu tive era 725 milhões, que é basicamente, o quanto que essa criptomoeda vale no mercado, né? Tipo, a gente vai pegar o preço de cada criptomoeda e multiplicar por quantas criptomoedas existem e a gente chega no volume de mercado. Olha o giro 3. Não é... O maior volume de mercado é metade do que foi o menor volume de mercado do giro 1 e 2. Se essas aqui não são shitcoins, eu não sei o que são. Então temos definido agora o terceiro giro da Crypto Caos. Vamos ver qual vai ser o resultado daqui 2 semanas. Essas últimas 2 semanas passaram rapidinho, né? Quando o mercado é positivo, tudo passa rápido. Voou essas 2 semanas. E eu espero que essas próximas 2 semanas passem rapidinho. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Enquanto não sai, eu vou deixar vocês aqui com outros vídeos do canal sobre economia e sobre jogos NFT. Falei muito sobre a Axie Infinity aqui no canal. Vou deixar uma playlist aí para vocês acompanharem esta maluquice dos mundos atuais. É isso, um grande abraço, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até mais.